Boas-vindas a todo mundo a mais um vídeo aqui na Faber House. Nesse vídeo eu vou falar com o Gustavo. A gente vai conversar um pouco sobre métricas. O Gustavo, que é aí um especialista na área de Analytics, é cofundador também da Métrica Boss, professor em muitos lugares, pelo que eu estava vendo, já deu aulas aí em bastante lugar, então a gente vai trocar aqui muitas informações. Vou trazer as minhas muitas dúvidas, tanto filosóficas quanto práticas na área de métricas, do meu olhar de design e de aprendizado, e a ideia é que a gente troque aqui bastante, a gente aprenda muito. Então, muito obrigado, Gustavo, de novo, por ter aceitado o meu convite, por estar aqui com a gente, por ter reservado um tempinho na sua agenda corrida, muito corrida, tenho certeza, e você conseguiu reservar um tempinho, então eu sempre fico muito grato, sempre falo para as pessoas, o tempo é uma coisa muito preciosa, eu sei que a gente está com dificuldade de lidar com ele, então quando a gente arranja um tempinho é muito bacana, então muito obrigado e muito boas-vindas aqui ao nosso canal. Eu te agradeço, Heller, obrigado aí pelo convite. Espero poder cumprir com a expectativa que você trouxe, trocar um pouco ideia com a galera sobre dados, métricas, analytics, e tentar, talvez a minha missão hoje em dia, meu propósito hoje em dia, é desmistificar na cabeça das pessoas de que isso é complexo. Mostrar que, logicamente, existem graus de complexidade, mas para começar aí o consumo inicial de dados e métricas, talvez tenha que ser um letramento em dados, das pessoas estudarem, aprenderem a base disso, não é tão complexo. E aí depois tem vários caminhos a seguir. Dependendo do caminho que você for seguir, a complexidade de cada caminho muda. Mas é igual se eu fosse ser um designer. Eu estudar um Photoshop significa você operar uma ferramenta. Ser designer é aprender muito por trás de várias coisas. E dali eu posso escolher. O que eu quero fazer? Eu quero ser um researcher, eu quero ser o UX-Writing. O que eu quero fazer da minha vida? Eu quero, na verdade, trabalhar com design de criação, de embalagem. Tem vários caminhos. E aí, de acordo com o caminho que você segue, você vai encontrar os desafios de cada caminho. Mas a base, todo mundo em métricas e dados deveria saber. Muito bom, maravilhoso. E aí, aproveitando que o seu gancho de a base é legal e ela é super importante para design, assim como outras áreas, tecnologia, negócios, acho que cada vez mais, principalmente no ramo digital, a gente fala muito de métricas, porque, enfim, competição, muitos canais, a gente tem que gerenciar canais multijornada, né? Então, as pessoas estão aqui, estão lá, estão na rede social, então todo mundo está se aproximando da métrica. Mas para a gente começar a conversa aqui, para aquecer os motores, digamos assim, como que a gente pode explicar o trabalho da métrica e por que ela é importante para os negócios hoje, de uma maneira simples, aí pensando no empreendedor também, numa pessoa que está talvez começando o seu negócio, talvez uma pessoa que é esteticista, trabalha ali no modo físico e está indo para o digital também. Como que a gente conseguiria explicar o que são as métricas e por que elas são importantes para o negócio aí simples? Olha, no meu livro, no início do meu livro, eu tratei de falar com qualquer pessoa, não importa o que a pessoa faz da vida. Então, talvez alguém que possa estar ouvindo, assistindo a gente aqui agora nesse momento, pode ter caído, sei lá, para uma pesquisa em algum lugar, aqui nesse podcast, deixa eu dar um play para ver o que é isso. E talvez agora, ao falar com ela, ela entenda o básico de métricas, porque eu vou tentar esquecer qualquer coisa nichada e falar das pessoas e do mundo cotidiano que ela vive, beleza? Perfeito. E aí vamos dar um exemplo aqui, se eu fosse para academia, um exemplo que eu dou sempre, tá, Heller? Então imagina que quando eu vou para academia, eu tenho diversos objetivos, concorda? Eu posso ter hipertrofia, eu posso ter emagrecimento, eu posso ter condicionamento físico. Então tem gente que pode ir porque precisa estar em atividade física, faz bem para o nosso corpo. Tem gente que vai porque quer virar monstro, tem gente que vai porque quer crescer. Temos vários objetivos. Percebe? Então a primeira coisa, quando a gente vai para academia e a gente decidir, é que a gente tem por trás um objetivo. Perfeito. Então, a primeira questão, que muitas vezes é um problema para quem trabalha com métricas, é você não ter um objetivo. E aí eu vou citar uma frase minha, que eu falo constantemente, que é: pior do que não tomar decisão baseada em dados é tomar decisão baseada em dados errados. Então, se você não sabe o objetivo, que métrica mede o quê? E aí, beleza, definimos o nosso objetivo. Quando a gente olha o nosso objetivo, eu tenho várias métricas, Heller, que podem me ajudar a medir se eu estou alcançando o nosso objetivo, perfeito? Então, se eu for falar de novo da academia aqui, eu posso falar de meu peso, posso falar de percentual de massa magra, posso falar de percentual de gordura, posso falar tamanho do bíceps, tamanho do tríceps, tamanho da circunferência do abdômen. Tem várias outras métricas. Mas vê se você concorda comigo que se eu preciso ganhar mais dinheiro, a métrica que me ajuda a entender se eu estou ganhando mais dinheiro é o dinheiro que está entrando. Logo, no peso aqui, se eu for para a academia querendo emagrecer, a métrica que eu escolho como indicador de performance-chave, que é o meu KPI,
é muito importante a gente entender que é no singular, KPI, porque o objetivo é no singular. Se eu tenho objetivos no plural, eu tenho KPIs no plural. Mas nesse caso aqui, objetivo no singular. Então, eu tenho objetivo de emagrecimento. Dentre todas as métricas que a gente mencionou, qual que é aquela que eu consigo olhar e de maneira simples, rápida e eficaz diz para mim se eu estou alcançando ou não o seu objetivo? O peso. Então, agora o que eu quero te fazer? Eu transformei o peso em KPI. Aí, concorda, Heller, que as outras métricas continuam existindo? Continuam. Por quê? São métricas que vão fazer analisar as coisas. Então, objetivo, perder 20 quilos. E perdi só 5. Por quê? Métricas me ajudam a entender o que aconteceu. Então, o que a gente fez aqui agora? A gente definiu o objetivo, escolheu a métrica que se torna o KPI, que é mede o nosso objetivo, entendeu que existem várias métricas que vão ajudar a gente a analisar, e por final tem a estratégia de como eu vou fazer isso. Então, na academia, por exemplo, é o personal, o professor da academia passar a série. E talvez a nutricionista passar só tabela nutricional para comer ali. Sim. Então, percebe que as métricas elas estão na nossa vida o tempo todo. Sim. Um dia a gente faz isso, a gente toma decisão baseada em dados o tempo todo. Perfeito. As pessoas, muitas vezes, o empreendedor, a empreendedora, o designer, a designer, ela olha e fala assim, nossa, isso é muito complexo. Porque ela não está fazendo o básico. E o que seria esse básico, então, Gustavo? Entender o que é KPI, o que é métrica, e definir objetivos. Perfeito. Eu não sou designer, mas com isso eu estiver errado, cara. Quando eu crio uma funcionalidade em cima de um novo site, por exemplo, eu espero alguma coisa dessa funcionalidade, concorda? Sim. Que eu espero o objetivo. Então agora eu tenho que ter que métrica mede ele, pô. Exato. Então, se a gente partir do princípio de que qualquer ação que eu faço na minha vida é por um objetivo, eu tenho métricas que me ajudam a medi-lo. Sempre assim. Então, no final, qualquer coisa que você faz, você tem esse podcast aqui com algum objetivo por trás. Pode ser pessoal, Heller. O objetivo pode ser seu, de olhar e falar assim, não, o objetivo é meu, porque para mim eu quero melhorar a minha oratória, quero melhorar a minha comunicação. Como é que eu vou medir isso, então? Eu vou entender em cada gravação minha a minha performance, entendendo se eu estou trabalhando, se eu estou fazendo algum tipo de vício de linguagem, entendendo meu gestual, meu comportamental, e de cada episódio a cada episódio eu vou avaliar esses pontos aqui para saber se eu evoluí. Então, no final, métrica está na nossa vida o tempo todo. A diferença é que quando a gente fala do mercado digital, as pessoas criaram não sei se você manja de Pokémon. Manjo um pouquinho. Do desenho, não do game, mas manjo. Desenho. Bom, o problema quando fala de métricas, meu irmão, é que criaram o Articuno, sacou? Fala assim, isso é um Pokémon raro. Só captura um dia na vida quem achar esse Pokémon. É tão difícil de encontrá-lo que ele é raro. Então, falam para as pessoas que métricas é difícil de encontrar. De novo, volta aqui, dependendo do nível de conhecimento e aprofundamento que você vai fazer, vão ter complexidade. Mas o básico, você tem que saber, não existe mais espaço para quem trabalha em ambiente digital hoje não sabe sobre métricas. Não existe. Tudo que eu faço no meu negócio ou na minha profissão dentro de um negócio tem um objetivo e algo que mede esse objetivo. Por isso, todo mundo tem que saber. Exato. E a ação de design, só complementando, você trouxe isso muito bem, né? Quando a gente faz uma ação de design, toda ação, ela também está relacionada a um objetivo que a gente precisa compreender, porque o design não é a beleza, ele é o resultado. Então, pegando só o exemplo da academia, se você chega para o designer e fala, desenha um processo para eu crescer a coxa agora, eu quero que minhas pernas cresçam, que elas sejam fortalecidas, a gente vai desenhar um processo e eu vou medir como a coxa está hoje e como a coxa vai estar daqui a 6 meses, daqui a 3 meses. Então, é super interessante a gente olhar para isso, e é uma coisa que a gente tem trazido muito, eu aqui tenho aproveitado até para falar, que a ação de design, toda ação de design, ela pode ser medida, deve ser medida, para ver se a gente está alcançando o objetivo, porque esse é o nosso propósito. Bonito e feio, né, Heller? Bonito e feio é relativo, né? É relativo, exato. Porque às vezes todo mundo acha todo mundo lindo, pô. Exato. E eu brinco sempre com o exemplo da Amazon, por exemplo. Eu acho feio a Amazon, mas ela é extremamente funcional, entendeu? Então, assim, o que a Amazon faz funciona muito bem. Eu acho muito cheio de coisa para o meu estilo. Eu acho horrível. Eu prefiro. Parece que eu tô em 98. Exato. Mas funciona, exato. Então, entender isso é uma coisa muito legal.
E aí eu queria entender agora como que você caiu no mundo de métricas, como que foi se tornar um especialista em análise de dados, em analytics. Imagino que não é uma coisa que quando você era o jovem Gustavo, você falou, eu quero... Eu me tornei especialista em como foi que métricas. você entrou e se tornou especialista nisso? Pô, eu acredito que como qualquer profissão nova, para mim essa profissão aqui é nova, uma de designer é nova, designer no ambiente digital, né? Designer existe desde os mais primórdios, mas a galera mais voltada a UX e tal. Don Norman, quando cunhou UX, foi pouco tempo, tem o quê? 30 anos, sei lá. Exato, estávamos todos estávamos aqui vendo isso. E quando ele cunhou o termo UX, não foi nem em cima do que a gente faz hoje, foi em cima dos protótipos lá da embalagem da Apple, né? Então, não fomos mudando o mundo, né? Mas essa profissões novas, eu acho que as pessoas descobriram. Elas, hoje em dia, talvez eu tenha pessoas, alunos nossos e pessoas que eu conheço, que, de fato, começaram a carreira aqui. Mas é porque essa carreira, sei lá, existe há 15, 20 anos. E aí já tem muita gente falando, ensinando, a pessoa consegue entrar. Eu, particularmente, Heller, sou formado em escola técnica de eletrônica. Então, eu fiz eletrônica, eletricidade e computação lógica quando eu fiz escola técnica. E aí, aos 16 anos, quando eu estava na escola, eu tinha que cumprir os meus horários de estágio. E aí, podia cumprir depois, mas com 16 anos eu participei de um processo seletivo para trabalhar na Americanas.com. E aí eu passei em 5 fases desse processo, que foi prova de português, matemática e inglês, dinâmica de grupo e depois entrevista. Quando eu passei nas 5 fases, me selecionaram como estagiário para trabalhar dentro da Americanas.com. Eu fazia eletrônica, computação lógica, eletricidade e telecom. Então achei que ia chegar lá consertando teclado e mouse, né? Já deve ser essa a minha função, porque não estava muito claro o que eu ia fazer. Mas, na realidade, minha função era back-office. Ali dentro, eu era estagiário de back-office. E o que eu fazia, em suma, Heller, era analisar os dados do call center e fazer também com que as pessoas do call center tivessem uma facilidade em algumas situações. Posso dar um exemplo aqui que é muito engraçado? Uma das minhas funções de todo o time de estágio era enviar boleto por e-mail, pô. Então, o cliente que queria comprar no boleto, que hoje você fala, comprar no boleto, ok. Não, a gente mandava o boleto por e-mail do cliente. Sim, tinha que gerar separado, imagino, né? Você gerava... Uma outra função minha era fazer o POS. POS era o seguinte, a Heller de Paula quer comprar um produto, liga para o call center, quer dividir em 2 cartões, o call center anota num papel o número do cartão, validade, bandeira, me entrega com os valores de cada cartão, eu vou lá no POS e bato. O POS bate, eu escaneio o recebinho e envio por e-mail para o cliente. Só para você ter noção, né? Tô falando de... Hoje em dia eu me sinto muito velho, cheio de cabelo branco, né? Tô falando de 20 anos atrás, mais ou menos, ali, quando eu comecei a trabalhar. Pouco, 20 anos foi ontem. Só para fazer um paralelo que como evolui rápido, né? Hoje em dia a gente pode fazer coisa, mas enfim. Então eu comecei a me encantar por esse mundo onde a gente analisava as informações, pensava em decisões para serem executadas. Então, participei de alguns projetos lá. E aí, eu comecei a me desenvolver e fui trabalhar numa empresa, ainda assim para cumprir horas de estágio, de GPS, onde, de fato, e eu falo para todo mundo que desenvolveu uma habilidade primordial para minha vida lá, que minha função era consertar o GPS, de fato, eletrônica, mas atender e tirar dúvidas do call center. Legal. Então, em vários momentos eu estava tirando dúvida da cliente sobre o GPS não está funcionando, o GPS na época era hardware, consertando o GPS aqui. E naquele momento eu comecei a entender que eu poderia criar manuais. Ninguém nunca me pediu uma proatividade. O que era criar manuais? Pô, se a pessoa sempre tem essa dúvida, às vezes é mais fácil que eu tenha um print da parada e fale, olha, eu vou mandar por e-mail para a senhora tenta. Se a senhora não conseguir, a senhora liga de novo. Ou a senhora tenta e liga de novo, mas por e-mail. Por quê? Porque eu botava o print, olha, a antena tá vermelha, eu botava os prints e começou a ganhar a produtividade do nosso time ali em si, porque a gente mandava essas documentações, o cliente recebia por e-mail e conseguia resolver sozinho. Eu tive a ideia, junto com uma outra área, de por que a gente não tem um blog para essas documentações estarem online, onde na realidade a gente só manda o link, não precisa mandar PDF. O pessoal gostou. E aí eu fui para a área que chamaram, na época, de um estúdio, vamos dizer assim, de design lá. Tinham só designers e eu. Minha função, era gerir as comunidades do Orkut e fazer as documentações se tornarem artigos do blog. E na época eu já estava ali, usando o Google Analytics para medir todas essas informações, quantos acessos tínhamos e tal. Então, qual era a parte legal? A gente criava as comunidades do falecido Orkut, as pessoas interagiam, mandava links do blog ali, as pessoas clicavam, foi gerando acesso, tudo medido corretamente.
eu comecei a gostar disso. Chegou um momento onde eu aprendi muito sobre comunidade, aprendi muito sobre como entender contextos e fazer perguntas. Então, porque eu tinha que entender o contexto daquela situação, da dúvida da pessoa, e fazer perguntas que me ajudassem a entender o que a pessoa estava fazendo, que é coisa para mim pertinente até hoje em Analytics. E aí, trabalhei 3 anos e meio nessa empresa e saí para trabalhar no comprafácil.com com e-commerce. Aí trabalhei 3 anos e meio no comprafácil.com, saí, fui trabalhar num e-commerce muito famoso na época aqui no Rio de Janeiro, que era a Líder Magazine. Para o Carioca só é Natal, quando já é Natal na Líder. Na Líder Magazine 10 meses, saí para uma agência, trabalhei 10 meses e depois fui montar com o Luciano a Métricas Boss. E aí, paralelo à Métricas Boss, eu tive outros negócios. Eu tive uma empresa com 21 anos, eu tive uma agência de marketing digital. Depois, com 23 anos, 24 anos, eu tive um e-commerce de sandálias femininas. E depois eu tive um outro produto que era o salão de desconto, que era uma compra coletiva para salão de beleza. Depois eu tive junto com o Luciano um trombone, que era um Reclame Aqui empresarial, que na realidade hoje é o Glassdoor, basicamente, igualzinho que a gente tinha de proposta na época. Na época a gente chegou, eu e o Luciano chegamos a ficar em 3º lugar no Aceleratec do governo federal. Que legal. Para ganhar o prêmio. Lá quem ganhou foi o Love Mondays, que hoje é Glassdoor. Depois eu montei com outro amigo um e-commerce de camisas de zumbi, na época que estava bombando pra caramba. A gente chegou a vender mais de 100 camisas na Zombie Walk, em Copacabana, no Rio de Janeiro, com um amigo nosso vestido de Nêmesis. Depois eu tive um outro negócio, que foi uma escola de e-commerce, que foi vendida para Nuvem Shop. E desde então eu tenho a Métricas Boss junto com o Luciano, 9 anos e 2 meses ali, 9 anos e 3 meses. Mas sempre, depois que eu montei a Métricas Boss, eu nunca montei nenhum outro negócio. Fiquei só na Métricas dedicado a isso, e lá se vão 9 anos aí, ajudando, tentando pelo menos ajudar o mercado a tomar decisões com menos achismo e mais dados. Muito bom. E aí, poxa, um empreendedor serial, eu diria, né? Você está ali trabalhando com empreendedorismo serial. Você deu aula e dá aula hoje no Prime, da própria Métrica Boss, tem o seu produto, né? Que é o Prime também. É host no Analytics, no podcast do Analytics, e também organiza o Analytics Summit, que é o evento. Faz um monte de coisa. E aí a minha pergunta agora talvez seja até difícil, mas do que você mais gosta? O que você mais gosta de tudo isso que você faz e por quê? Legal. Primeiro, acho que é legal, Helena, em cima disso, você falou, né, do nosso podcast com a Analytics Talks, eu fui também o orador ali, apresentador do Summit, e quando tem necessidade estou lá, mas eu nunca me vi, tá, nesse estágio, talvez de dar uma entrevista para você, de ser host no podcast, foi uma coisa que eu desenvolvi com a faculdade de Publicidade e Propaganda, beleza? Então, é legal só dar esse disclaimer, porque eu fiz escola técnica, depois eu fui fazer faculdade de Publicidade e Propaganda, aí fiz pós-graduação de e-commerce, marketing digital e pesquisa, fiz 3 pós-graduações ali quando ainda era moleque, né, antes dos 30, e aí essas paradas me fizeram desenvolver esse lado aqui mais orador, mais comunicador. E vou dizer para você, cara, o que eu mais gosto de fazer é a parte de comunicação frente a isso. A minha visão hoje, Heller, é que a gente tem muito fazedor e pouco pensador. E eu posso estar sendo cancelado por muita gente, mas eu entendo que se você é designer, você vai entender o que eu estou falando. Talvez se você for pesquisar por Photoshop, Illustrator, Figma, você vai encontrar gente pra caraca que sabe disso. Mas isso parte do pressuposto que alguém fala alguma coisa para você usar isso, né? Então tem que existir pensador por trás, né? Que é alguém que pensa e a ferramenta é o meio do processo. A mesma coisa do meu lado. O que eu vou encontrar de gente que manja de Python, Power BI, Tableau, Google Analytics, Looker, vai ser gente pra caramba. Mas se eu não souber o que fazer na ferramenta, isso que fazer muitas vezes não é uma demanda de alguém. Esse é um ponto. Né? Porque aí você tem lá um Asana, um Miro da vida, que você vai pegar as demandas e vai executar. Mas eu entendo que o estado que eu encontro hoje de trabalhar com isso diariamente, todos os dias, que o nosso time de educação, nosso time de consultoria, então não deixo de trabalhar. Mas o estado que eu estou hoje de botar essa minha cara a tapa, de participar de um podcast com você, ser host do podcast, ser palestrante, professor, e de pouquinho em pouquinho implantando sementes nas pessoas, da importância dos dados em qualquer área, e tirando esse medo aí, esse Frankenstein da cabeça das pessoas, de que assusta, é o que eu mais curto. Então quando eu converso com alguém, sei lá, se alguém aqui estiver ouvindo nosso podcast e comentar que, porra, adorou, que legal, tirou um pouco o meu medo, isso é uma coisa que talvez seja o meu propósito nesse momento, estar aqui como orador, como comunicador e especialista disso, mas fazendo, quem sabe, muitas vezes o papel de tradutor, que é olhar esse lado nosso técnico e como eu deixo isso tangível
para que as pessoas entendam, compreendam, e com isso queiram se especializar, executar ou fazer no seu dia a dia, porque, na minha visão, todo mundo é analista de dados. Uma vez que você analisa um dado, uma decisão, você é analista de dados. Aí, lógico, tem outras ramificações, e tem outras analistas de dados de nível 1, nível 20, isso aí vai se modificando. Mas esse estado aqui de estar comunicando sobre isso e talvez ajudando as pessoas a entender, através do nosso podcast junto com o Luciano, dos cursos junto com tantos outros professores, do blog escrevendo, do LinkedIn escrevendo, da newsletter, do Summit. Pô, é muita coisa que a gente faz, do livro. Meu livro saiu em novembro de 23. Então, isso talvez a minha paixão. Exato. Fazer um comentário do livro que tem uma capa belíssima. Falando de design, a capa dele é belíssima, eu preciso falar, porque eu achei muito bacana. Eu falei, preciso falar isso. Bom, cara, porque quase não foi ela. Olha aí, tá vendo? Eu não sei as outras, mas essa tava muito bonita. Eu tinha medo dela parecer muito com a capa do livro. Dos livros maravilhosos, que a capa dele é preta e branca e vermelha. Meu Deus, é best-seller. Jesus do céu. Esqueci, mas enfim. A gente lembra, coloca depois. Eu tinha muito medo de parecer com esse livro, mas não tem nada a ver. Então, pra mim, pelo menos, não me lembrou nenhuma outra capa, só que eu achei ela bem bacana. E eu me lembro que eu me deparei com a Métricas Boss, na verdade, quando eu fui procurar eu estava procurando um livro falando sobre data visualization, coisas do gênero, que era onde eu queria, e aí me deparei com um vídeo seu apresentando, um vídeo bem curto, pior que não lembro agora qual foi do livro, mas eu sempre que era um livro falando sobre isso e tal, e a gente vê uma paixão grande, né? Você estava falando disso, depois você falou dos outros livros, dos gurus, do guru, na verdade, da parte de métricas e tal, e me parece, ou me soa pelo menos, que tem essa missão quando você fala da democratização dos dados, né, do acesso, dados é para todos, enfim. E aí eu queria entender com você o seguinte, o que você acha, o que você enxerga que é o grande desafio da gente conseguir democratizar uma cultura de dados nas empresas, ou entre as pessoas, ou entre os designers, eu vou puxando para o meu lado, mas qual que você enxerga que são os desafios hoje para a gente conseguir implementar essa cultura ou disseminar essa cultura de dados? Legal, vou dar só um salve rápido, o livro que eu estava falando era Essencialismo. Essencialismo. Então, a capa do meu parecendo Essencialismo, não tem nada a ver. Mas respondendo a sua pergunta aqui agora, primeiro, Heller, quando a gente fala de cultura, e tem uma analogia que o Luciano usou num podcast que a gente gravou recentemente, que achei muito boa, que a cultura sempre vai mexer com as pessoas, sempre vai fazer tudo ser mudado, e muitas vezes não bem interpretado, e as pessoas não gostando. Então, acho que um exemplo bem legal de cultura você imagina que eu tenho uma cidade pequena, onde todo mundo é kardecista, beleza? E aí um belo dia um prefeito esquece toda a parte tóxica do que eu vou falar, pelo amor de Deus. Mas vamos supor que um belo dia um prefeito chega e fala, nossa cidade é católica e todo mundo vai ter que ser católico. Quem não quiser pode meter o pé da cidade. Tem gente que vai olhar e falar assim, não, eu topo ser católico. Tem gente que vai olhar e falar assim, não, eu vou meter o pé da cidade. Beleza? Sim. Tranquilo. Só para deixar claro para ninguém me cancelar, eu sou kardecista, tá? Então fica de boa. Sim, é interpretativo, gente, podia ser qualquer outra coisa. Mas isso vai mexer, é um choque com as pessoas, né? Um choque. Então a cultura ela vai chocar, porque uma vez era assim, agora é assado, ninguém vai entender. As pessoas vão questionar, mas a gente sempre fez assim, né? Então vai ter esse questionamento por trás. Então, para mim, a primeira questão de cultura é que a gente precisa ter pessoas comprando ela. E essas pessoas não é só, talvez, a galera da base, mas os C-levels também. E talvez ali, Heller, a gente ainda tenha muitas dificuldades no que, de fato, é ser uma cultura orientada a dados. Porque é muito fácil eu falar que sou data-driven, uma vez que o dado é conveniente à minha opinião. Eu chego e falo, a gente tem que fazer outro site. A gente define métricas que vão ajudar a gente a medir por que tem que fazer outro site, e as métricas vão lá e corroboram o que eu falei. As métricas trouxeram... Gostosinho, né? Aí tá... Maravilhoso. Aí eu faço um novo site, falo, esse site vai gerar mais conversão. A gente olha, o site não gerou mais conversão. Aí, nesse momento, eu não questiono a minha decisão. Eu questiono a fonte de dados. Eu questiono, pô, mas esses dados estão certos? Não, onde vocês puxaram? A fonte está correta? Você começa a questionar a fonte de dados, por quê? Porque agora o dado é inconveniente, a sua opinião. Aí você questiona. Então, o maior desafio para mim, para fechar esse cerco aqui, eu diria que são 3. Número 1 é terem pessoas compradas com isso. Então, pessoas não é só
talvez a gente que está numa equipe, é de fato um C-Level, a C-Level, que está olhando isso, falando, tem que ser orientado a dados. Então, uma compra que é cultural, de fato, da empresa como um todo. Número 2 é as pessoas pararem de ter medo sobre isso. E o terceiro, junto ao segundo, que é parar de querer criar o melhor cenário do mundo para as coisas. Excelente. Talvez se você nunca tomou decisão baseada em dados, começa pequeno, meu irmão. Eu falo isso para todo mundo. Cara, se eu tivesse uma padaria, eu entenderia o seguinte, ou não sei quem, vem cá, o gerente, eu quero que você, de hora em hora, anote para mim quantos pães... Eu não tenho sistema, tá? Vamos supor. Quero que você anote de hora em hora quantos pães a gente vendeu. Beleza? E eu quero que você anote de hora em hora. O que eu vou fazer no final do dia, Heller? Eu vou olhar e falar, caraca, quer dizer que 7 da manhã e 3 da tarde é o horário que eu mais vendo pão? Então, o que eu posso fazer nesses horários? Eu posso, talvez, nos outros horários, diminuir a quantidade de fornada e entre 7 e 3, para entregar o pão quentinho para o meu freguês, aumentar. E aumentar a produção e fazer ela mais faseada. Porque toda hora eu vou sair com pão quentinho, meu cliente vai estar feliz. Será que ao sair com o pão quentinho, eu vou, inclusive, aumentar a demanda de 7 e 3 da tarde? Você entendeu que agora eu estou criando um pensamento analítico e eu estou só com papel e caneta? Sim. Então, às vezes, as pessoas criam um Articuno da vida, né? Que é o Monharo, que é eu ter o melhor sistema de todos. Como é que eu estou numa posição de C-Level aqui? Como é que você vai comprovar para mim que eu tenho que investir não sei quantos R$1.000 num negócio, se hoje a gente não faz nada e que você não tem nem alguma coisa que me comprove que isso daria certo? Por que eu investiria? Você entendeu? Sim. Então você vai comprovando para as pessoas essa necessidade, talvez no estágio mais básico possível. Perfeito. Aí você vai comprovando. Porque na hora que você vai falar para alguém, aposto você, Heller, você fala assim, olha, a gente está com um projeto designer aqui. Esse projeto foi entregue em tanto tempo e gerou tanto de resultado. Mas olha, talvez ele pudesse ser entregue em 10 dias a menos. Como? Se eu tivesse essa pessoa na equipe. E aí, eu conseguiria atender mais projetos no mesmo período de tempo. Porque eu entregaria em menos tempo e eu teria mais gente para atender. Talvez isso gerasse mais espaço dentro da minha equipe e mais dinheiro para a companhia. Vamos contratar mais gente? Perfeito. Você está botando o C-Level na posição dele falar assim, eu não quero mais dinheiro. Exato. O pensamento sobre você menos é mais, né? O pensamento de você começar na base, e depois você vai ter um Tableau, um Power BI, um negócio de machine learning. Começa básico, você nem faz nada hoje. Então, perde o dedo e começa no feijão com arroz. Exato. E é só um paralelo que é muito importante para nós designers, quando a gente fala de pesquisa também, que você falou uma coisa que é uma chave muito importante, que é identificar padrões, né? Quando eu falo de design, por design é importantíssimo entender padrões de comportamento, padrões de pensamento, padrões de sentimentos, por que não, padrões de consumo. E a pesquisa, você falou uma coisa muito interessante, que é essa identificação do padrão, né? Tais horários eu tenho um aumento no número de consumo. Posso criar uma hipótese, vou colocar aqui a fornalha, o cheirinho pode trazer pessoas. Você está fazendo então, uma ação, você vai medir se vai dar certo, não deu certo, você vai testar outra. Exato, então o padrão é importantíssimo, né? Só para mostrar essas proximidades que a gente vai trocando em pesquisa. E aí, aproveitando essas proximidades entre as pesquisas, eu queria que você contasse para a gente o que você acha que seria interessante para pessoas aliadas de métricas dentro das empresas saberem ou terem ou comportamentos, aprendizados, livros, para que a gente contribua com essa proliferação dos dados, digamos assim. Então, eu sou designer, por exemplo, então eu levanto a mão para várias coisas dentro dos projetos. Mas para me tornar mais aliado da parte de métricas, né, o que você acha que seria interessante eu aprender, entender ou ficar atento ali no dia a dia? Pô, legal, Heller. Eu vou trazer 3 livros que, na minha visão, auxiliam nesse ponto, beleza? Número 1. E número 2, eu vou trazer sobre a ótica da pessoa de Analytics e a ótica da pessoa que não é de Analytics, beleza? Então, livros, na minha visão. O meu livro, Auto Jabá aqui, menos achismo, mais dados, eu acredito que eu cumpro bem com o papel ali em 60 páginas sobre essa base de métricas e tomada de decisão, então acredito que ele funciona bastante. Segundo livro, é um livro chamado Data Story, que é um livro da Nancy Duarte, que é sobre storytelling com dados, mas na parte mais prática de verbos, construção de narrativa, em cima de textos e tudo mais. Storytelling de fato, mas com dados. E o terceiro é um outro livro chamado Storytelling com Dados de Impacto, do Brent Dykes. Ambos se encontram na Amazon por aí. Esse livro do Brent Dykes, ele já tem outra pegada.
que é demonstrar para as pessoas que storytelling com dados não é um gráfico bonitinho. É muito mais do que isso. Também é um gráfico bonitinho. Então, o livro mais vendido de dados do mercado é um livro chamado Storytelling with Data. Storytelling com dados. Só que é o maior clickbait, o livro é maravilhoso, mas o maior clickbait que existe, porque de storytelling mesmo tu não aprende porra nenhuma. Vai aprender sobre visualização de dados. E é maravilhoso e cumpre total esse papel, mas não aprende sobre tudo. E storytelling com dados tem muito mais do que o gráfico. O gráfico é mega importante, visualização de dados é mega importante, mas não é só isso. E esses outros dois livros que eu mencionei, o Data Story e o Storytelling com dados de impacto, cumprem esse papel. Isso é importante para qualquer um, beleza? Aí você parar agora, na minha visão, sobre você, que é de UX ou outras áreas que não são de dados, depois o profissional de dados. Então você que é de UX ou outras áreas, você tem que compreender sobre o processo analítico e também, do outro lado, entender as métricas que ajudam você na tua área. Então, eu vou dar um exemplo aqui legal, que é, o que é o processo analítico? Um exemplo do que a gente acabou de fazer de análise. Isso é um processo analítico, isso é ter um pensamento analítico, que é uma habilidade comportamental tão exigida que poucas pessoas sabem como fazer, executá-la ou estudá-la. Mas é a gente fazer o que a gente falou na questão do pãozinho. É a gente criar hipóteses, criar perguntas, saber que ação a gente vai fazer para comprovar aquela hipótese, que métrica mede isso, executar, medir e voltar. É um ciclo contínuo aqui sobre execução, né? E isso para mim é mega importante, as pessoas entenderem. Então, quando a gente fala de métricas aqui, cara, existem várias que são úteis para todo mundo. Só que também tem que ter específicas para você. Então, por exemplo, se você é um designer que vai atuar talvez com UX ou com produto, cara, você tem que saber o que é um DAO, WOW e MAU, você tem que saber o que é o cohort, por exemplo. Você tem que saber o que é usuário ativo por dia, semana e mês, o que é um cohort. Você vai ter que entender, porque isso vai ser útil na tua análise, vai te levar para um outro patamar. E já o profissional de analytics, você tem que entender em que área você atua, beleza? Então, particularmente a gente aqui na Métricas atua muito com aplicativo e com sites de e-commerce. Legal. A gente já tem vários outros, a gente atende o pessoal da Solidays, por exemplo, que não é e-commerce, mas a gente tem os nossos papéis. Então, o que o nosso time tem que saber? Nosso time tem que saber do negócio. Então, se eu não sei do negócio, eu não entendo como o negócio funciona, eu não sei como analisar. Então, o profissional de Analytics, na minha visão, ele tem que aprender sobre engenharia de requisitos, que é o que eu preciso fazer antes de eu executar. Que é para eu saber que ferramenta eu vou usar, que banco de dados eu vou usar, que dashboard eu vou criar. Ponto. Número 2, entender do contexto de negócio. Se eu chegar para Solidays e perguntar para eles quantas vendas eles fizeram no dia, eles vão falar, esse não é o nosso objetivo da área que atua com vocês. Nossa área é lead. E aí? Então, se eu não entendo do contexto da Solidays, que na realidade a gente está preocupado em gerar lead, e a gente na Métricas está preocupado em analisar a taxa de conversão do lead. Quem depois converte o lead em comprador é uma área comercial. Então, se eu não entendo o contexto, o que é a Solidays, como ela funciona, o que é esse software, deixa eu abrir, deixa eu acessar, quais são as duas, eu tenho que entender o negócio. Se eu não entender o negócio, cara, eu fico perdido, não sei para onde ir. Excelente. E isso é um ponto da gente lembrar também que conversão pode ser coisas diferentes, né? Quando a gente fala de conversão, ela pode ter contextos diferentes dependendo de onde a gente está. Por isso você tem que entender o negócio, pô. Exatamente. Porque para eu falar o idioma daquele negócio, eu tenho que saber que negócio é esse. Exato. Senão não tem como entender. Por isso que até no nosso trabalho aqui da consultoria, a gente faz o kickoff com o cliente, onde a gente entende vários pontos e depois o nosso time faz obrigatoriamente um benchmark mesmo. Por quê? Porque o nosso time vai olhar o cliente, vai olhar os concorrentes e vai ter uma imersão absurda sobre o que a gente, né, como cliente faz, o que os concorrentes estão fazendo, por que a gente não faz, por que os concorrentes fazem aquilo, por que a gente faz aquilo e os concorrentes não. A gente vai entender, cara, e isso vai ajudar a gente a aprender demais. A gente está em negócios, Heller, que a Métricas tem 9 anos, tem negócios que a gente está há 7 anos. E aí, olha só que bizarro, as equipes dessas empresas já mudaram, e quando entram equipes novas e tal, eles pedem um kickoff com a gente para a gente apresentar os lados de dados da empresa, porque a gente já sabe tanto sobre a empresa que é mais fácil chamar a gente para conversar do que a galera ter uma imersão sobre isso. E um nível de parceria excelente, né? Muito legal. Muito bom. Agora eu vou aproveitar a sua experiência como um empreendedor serial, que chamei aqui você, e aí eu vou te pedir, na verdade, não sei se um conselho, uma dica, mas... E pensando
eu estou falando de novo do empreendedor, eu estou falando de novo da pessoa que está empreendendo, criando startup, fintech, etc. Porque também é alguém que vai se virar muito sozinho também nesse momento, digamos assim. Mas o que você diria para os empreendedores, você que já teve vários negócios, hoje tem um olhar de métricas, como poder começar, por onde começar, ou como que eu consigo trazer alguma coisa para ajudar, principalmente para essa galera que às vezes a curva ali de venda e de conversão é talvez o diferencial entre o sucesso e o fracasso, né? Porque é um momento muito de início. O que você poderia dizer para empreendedores de modo geral sobre como que eu posso trazer métricas para mim? Legal, Heller. Eu vou só fazer um disclaimer de tudo que eu estou falando. Eu não sou o senhor da razão, tá? Então tudo que eu estou falando é sobre o meu pensamento, minha ótica, meu ponto de vista. Mas pessoas podem ter outros pensamentos e o mundo é maravilhoso por causa disso. Então o meu pensamento sobre a parte de empreender é toda vez, Heller, que eu tentei empreender, que na realidade eu não virava a chave de que aquilo era o meu negócio, mas era um hobby, não deu certo. Então a camisa de zumbi vendeu, mas não deu certo. Não precisava dela, sabe? Eu tinha um emprego fixo. A agência funcionou? Chegamos a ter cliente, não precisava não. O e-commerce funcionou? Chegou a funcionar, mas precisava não. Salão de desconto funcionou? Funcionou, mas precisava não. Todas as vezes que eu empreendi, que eu estava trabalhando em uma empresa, eu tinha que ter virado a chave de que aquilo não era um hobby, era um negócio, para fazer esse negócio substituir o que eu ganhava. Então, a primeira coisa que eu falaria para a galera é muito fácil, né? Você vê esses gurus de internet e fala, larga tudo para se dedicar ao teu negócio. Larga tudo, tem conta para pagar, não posso largar tudo, né? Exato. Então, a primeira dica que eu daria é, cara, tenta fazer isso em paralelo. Eu fiz muito em paralelo, tá? Ou esses outros negócios. O e-commerce de sandálias, eu cheguei a ter que fazer reunião 2 da manhã, porque o cara que tocava uma coisa pra gente era russo, e no meu inglês, tupiniquim. Então eu fui ali farmando até entender que poderia substituir. Na Métricas Boss não foi diferente. Eu tive uma saída da agência que eu trabalhei bem conturbada, mas eu já era professor. Então, quando eu saí da agência, eu dou aula desde meus 21 anos. Então eu falei o seguinte, cara, se eu ampliar minha carga horária, eu consigo substituir o que eu ganhava na agência. Eu vou fazer isso. Fiz, aumentei, comecei a dar aula igual um maluco, em paralelo, tocando a Métricas Boss. Quando a Métricas Boss conseguiu seu primeiro cliente 3 meses depois dela existir, a gente conseguiu pegar esse dinheiro ainda não pagava a gente. Mas eu virei para o Luciano e falei, olha, acho que a gente tem uma oportunidade, tu já pode pedir demissão. Por quê? O Luciano tinha tanta hora extra que ele ia ficar uns 4 meses sem trabalhar, ganhando o salário dele normal. Olha, os caras pagavam todas as horas extras. O Luciano falou, não, prefiro ganhar o meu salário normal por 4 meses, que é o tempo da gente fazer a Métricas acontecer. E foi o que aconteceu. Segundo ou terceiro mês que o Luciano tinha saído e estava dedicado, continuando tendo salário para pagar as contas dele, a Métrica já estava com dinheiro que substituía o meu salário dele. Perfeito. Além de pagar algumas contas ou outras ali. Aí a gente entendeu que era o momento da gente ser avassalador. E aí, só para você entender, Hélia, até o 10º cliente só tinha eu e o Luciano. Caramba. Então eu trabalhava de 7 da manhã às 11 da noite, o Luciano também. Por quê? Porque pagava o meu salário dele e tinha caixa. Pagava o meu salário dele e tinha caixa. O salário dele tinha caixa. Até o momento que a gente elevou o nosso salário para a gente começar a ficar bem, o Luciano poder sair de casa, eu poder sair de casa, né? Nesse sentido. Então o Luciano morava em São João de Meriti e eu lá no Lins de Vasconcelos, aqui no Rio, lugares, bem bons, assim. Então a gente precisava dar uma mudada, você tem noção, para a gente gravar podcast tinha que ser à noite. E aí, dependendo do horário, não dava para ser porque dava para ouvir tiro. Era uma loucura. Que loucura. Mas aí, a gente fez isso. Então, meu ponto é, leve isso como, de fato, um negócio a sério. Não leva como hobby. É muito maneiro. Eu achava, tá, Heller? Falo como crítica a mim. Eu achava muito maneiro estar com meus amigos e falar, tem um negócio em paralelo que eu trabalho, tem um negócio aqui, ó. Aí dava um cartão de visitas. Eu me achava o máximo com aquilo. Mas era um hobby. Talvez até era mais apegado a status do que outra coisa. Quando eu entendi que isso aqui era o meu negócio, que eu tinha boleto para pagar e que eu precisava fazer isso acontecer, isso deu certo. Então, na minha visão, não veja como hobby, veja como um negócio que você precisa fazer acontecer e dar certo. Seja racional também o suficiente para entender que você testou, que foi para frente e não deu certo, esquece e vai para outro, porra. Esquece e vai para outro. E, se você trabalha hoje de carteira assinada em algum lugar, não faz essa maluquice que guru fala, a não ser que você tenha condições familiares, outras coisas, de bancar o que você tem. Tenta tratar como paralelo. Gustavo, o cara vai trabalhar dobrado? Vai. Até o momento que ele trabalha para um lugar só. Então, trabalha para onde você está, trabalha para o teu sonho. Quando o teu sonho, de onde você está, e você troca. Enquanto isso, meu irmão, se dedica aos dois. Porque
uma vez que teu negócio deu errado, não prejudicou você, sua família e tal. Excelente, muito bom, muito bom. E aí, eu não sei, eu fiz a mesma pergunta para o Luciano, mas eu falei, eu talvez não tenha uma resposta, talvez a minha pergunta já não tenha uma resposta, mas enfim, as métricas, elas são diferentes de negócio para negócio, a gente até falou de conversão, que pode ser coisas diferentes dependendo do contexto. Mas, se você fosse talvez fechar ali, principais métricas mais interessantes para as pessoas aprenderem, enfim, também para o empreendedor ou para o designer, enfim, teria um conjunto de métricas mais importantes ou mais interessantes, ou métricas para eu aprender aqui num primeiro momento, ou não, isso realmente vai ter que ser personalizado? Lembra que eu falei da importância do contexto, Heller? Eu poderia jogar aqui métricas que são importantes, aí eu falo assim, taxa de conversão, ticket médio, transação. Ticket médio é quanto que vende por pedido. Transação é quantos pedidos. E a taxa de conversão, quantos por cento dessas pessoas entraram e fecharam o pedido. Aí o cara olha e fala assim, sou um blog. Não tem nenhum dos três, e aí? O contexto é importante para saber as métricas. É claro que até no livro eu fiz isso, é legal, Heller. No livro eu separei as métricas no seguinte cenário, métricas gerais. Eu falei, cara, essas são as métricas que são importantes para qualquer site. Bom, legal. Agora, essas são métricas de inbound, essas são de tráfego, essas são de vendas, essas são de... Aí eu separei. Porque dependendo de onde, qual chapéu você está vestindo, vão ter métricas mais importantes, beleza? Mas até se eu pudesse falar, talvez 4 métricas mais gerais para qualquer site, beleza? Eu diria que são exceções, que é quantas visitas você teve ali no teu site, ponto final. Se você tem algum objetivo que é executado no teu site, sim, conclusões desse objetivo, quantos leads eu gerei, quantas vendas eu gerei. Perfeito. Terceiro, taxa de conversão, que é, dessa galera que acessou, quantos por cento executaram isso daqui? Perfeito. Seja ele o objetivo qual for, beleza? E o quarto e último, eu diria que seria você analisar isso em diferentes contextos. Então eu vou analisar a sessão, quantidade de objetivos concluídos e taxa de conversão por quem acessou via mobile, por quem acessou via desktop, por quem acessou via Rio de Janeiro, por quem acessou via São Paulo. Você começar a quebrar em análises de fato ali, que vão te auxiliar a ver. Agora, de novo, né? Isso para mim é geral. Mas depende, para cada negócio vão ter coisas diferentes. Se eu pudesse citar um e-commerce, eu diria que tem 4 métricas que norteiam o e-commerce. Sessão, visita, ticket médio, que é a quantidade, qual o valor médio de um pedido, transações e taxa de conversão. Então, se eu trago muita gente, não necessariamente essa galera qualificada, a taxa de conversão pode cair. Mas se eu trago menos gente, um ticket médio mais alto, talvez eu faça menos pedidos, minha taxa de conversão aumente, minha receita no final seja maior. Então, eu diria que para um e-commerce essas 4 métricas norteiam muito a tua gangorra de resultados, beleza? Muito bom. E aí a pergunta, e essa é uma curiosidade que eu fiquei, inclusive, quando pensei que ia conversar com você e estava pensando sobre isso, que é, você é CEO, né, da Métricas Boss hoje, que é uma empresa de consultoria de métricas. Como que é gerenciar ou lidar com as métricas da Métricas Boss? Ou seja, como que é, né, a casa do ferreiro, como é que é o espeto de ferro na casa da Métricas Boss? A gente brinca, e quem ouve o nosso podcast já deve ter visto isso, a gente brinca, eu e o Luciano somos 2 nerdola, né? Então a gente brinca que a casa do ferreiro, o espeto é de adamantio. Olha, aí sim. Tem que ser o mais bravo possível. Cara, aqui tem vários níveis de métricas, né? Então tem métricas de negócio, a gente tem, por exemplo, aquilo, né? Você também tem que assumir o que você é bom. Então, por exemplo, eu e o Luciano, a gente não criou a Métricas Boss para ser CEO. Criou a Métricas Boss porque a gente gosta do que a gente faz, que é análise, e a gente viu que existia uma oportunidade da gente viver disso, e da maneira que a gente acredita que isso deve ser feito. A gente foi lá e montou a Métricas Boss. Você entende que eu não estudei para ser CEO, nem o Luciano, pô. Então, beleza, apesar de eu ocupar esse cargo de CEO, a gente tem uma consultoria financeira por fora, que tem reuniões recorrentes com a gente, que ajuda a gente a analisar as métricas do negócio. Perfeito. Por exemplo. Fora isso, a gente tem as métricas de cada área. Então, eu tenho a área de consultoria. Essa área de consultoria tem os seus próprios OKRs. Eu tenho a área de tecnologia. Essa tecnologia tem seus próprios OKRs. Eu tenho a área de educação, tem seus próprios OKRs. Dentro da área de educação, eu tenho sub-áreas. CX/produto, performance, redes, que engloba o podcast. Cada um desses tem seus próprios OKRs, que corroboram com o OKR da área de educação como um todo. Então, a gente tem reuniões recorrentes com os times, análises recorrentes, reportes recorrentes, e aí que é bem legal, né? Aqui na Métricas, eu brinco para todo mundo, eu falo, olha, eu sou contra dashboard, tá, Heller? Para mim, dashboard só é
possível quando, sei lá, tem umas respostas absurdas. Mas, às vezes, a informação que a gente quer é muito mais simples. Então, por exemplo, no nosso time de educação, todo dia de manhã, tem um grupo no Discord ali, nosso time de educação fala qual foi a meta, quanto que a gente está na meta. Isso já me responde. Perfeito. Sacou? Uma análise. Aí dali eu falo, galera, será que foi isso? Será que foi aquilo? Quem pode analisar isso? Quem pode analisar aquilo? Aí o Red, o Lucas, da área de educação, já fala, pô, ó, vamos fazer isso, aquilo, outro. Saem ações por trás. Pô, então aquilo deu certo, né? Por trás ali. Mas a gente tem uma simples mensagem no Discord que ajuda a gente a responder nossas análises ali, pô. Simples, mas muito funcional, muito eficiente. Funciona, pô. Muito. Hoje no mundo do design, a gente tem discutido muito a presença de novas tecnologias, como a inteligência artificial e outras ferramentas. Mas eu queria ouvir de você, o que você sente, enxerga ou pensa sobre o futuro de métricas e dados, né? O que vai acontecer aí eu vou dizer médio prazo, porque no longo prazo acho que não dá nada para saber nada, não sei nem se no médio prazo dá. Mas o que você enxerga de futuro para a parte de métricas e dados, desafios, vitórias, conquistas, mudanças? O que você pensa a respeito disso? Cara, eu tenho uma visão muito diferente do mercado, tá, Eli? Eu vejo tecnologia como algo que provê alguma coisa para alguém, tá? Então, na minha visão, a tecnologia ela vem para facilitar a vida das pessoas. Então, por exemplo, parar para pensar, a minha mãe, por exemplo, ela hoje usa o smartphone, perfeito? Mas na época que ela era talvez menina, Graham Bell estava inventando telefone. Sim. Boa. A tecnologia facilita... Não era nada digital, inclusive, digital. A tecnologia facilita a minha mãe hoje a assistir uma Netflix da vida. Então, ao invés da minha mãe ir na locadora, ela se adaptou para dar play na Netflix. Ao invés da minha mãe, para algumas consultas básicas, ela ia até um determinado médico, ela faz telemedicina, ela se adaptou. Então, ao meu ver, a tecnologia ela provê facilidades para as pessoas para que não somente todo mundo tem que ser especialista, beleza? Dito isso, o que eu particularmente entendo que é o futuro dessa área aqui? E assim, de novo, né, eu não sou a Márcia sensitiva para prever o futuro e estar certo disso. Então isso pode mudar e é normal que isso mude, né? E as opiniões podem mudar. Eu posso estar falando isso aqui em dezembro, você fala, olha, esquece, mudou. Essa é a porra toda. Mas hoje, pelo que eu tenho, consumo, vejo e vivencio, o futuro dessa área são dois, beleza? Número 1, o Self-Service Analytics. São as pessoas conseguirem consumir sozinhas suas áreas de analytics. Logicamente, tendo uma área de dados, ou uma equipe de dados, ou consultores de dados, empresas de dados, que vão executar isso para essas pessoas, mas quem consome vai consumir sozinho. Beleza? Então, ao invés do Heller ter que solicitar para alguma área de relatoria, ou para uma área de dados, ou consumo disso, o Heller vai consumir. Essa área de dados ela vai estar muito mais pensando em como ela deixa o consumo dos dados para o Heller mais rápido, fácil e simples, do que gerando relatório e dashboard para o Heller. Até mesmo que a gente vive hoje uma era do dashboard overload, né? A gente tem tanto dashboard, mas para resolver isso a gente tem que construir outro dashboard. Exato, socorro, precisamos. Eu acho que, na minha visão, hoje o Self-Service Analytics vai ajudar as pessoas a evoluírem. E paralelo a isso, a segunda questão, na minha visão, eu vejo acontecendo de maneira mais disruptiva, tá, Heller? É que as pessoas vão conseguir usar a inteligência artificial para fazer isso ser mais simplista ainda, tá? Tô viajando. Mas na minha cabeça, eu acredito que as pessoas vão mandar um áudio para o seu assistente analítico e o seu assistente analítico vai responder. Então, eu vou chegar, ao invés de eu ter que abrir a ferramenta, detalhe, isso pode ser daqui a 10, 15 anos, mas ao invés de eu ter que abrir a ferramenta, eu estimo que eu vou chegar para o meu assistente analítico e falar, quantas vendas a gente fez ontem? Ele vai falar, foram feitas 1.599 vendas. Quais foram meus 5 produtos mais vendidos? Ele vai listar para mim. Vai falar ou vai listar para mim. Então, esse Self-Service Analytics, que é o que eu imagino que é presente / futuro, ele ainda vai ser mais disruptivo, a ponto de eu ter alguém, profissionais de dados, sendo responsáveis por uma área chamada Data Quality, garantindo que a qualidade desses dados existam e são confiáveis, para que as pessoas que consomem esses dados possam, de maneira mais disruptiva, consumi-los. Seja talvez por um áudio para a sua assistente analítica ali. Sacou? Perfeito, maravilhoso. E vamos estar aqui designers, porque a gente vai estar desenhando as interfaces, tô brincando. Os designers ficam, meu Deus, o IA vai substituir a gente. Não, a gente ainda precisa... A IA existe. Pô. Exato, a gente ainda vai precisar desenhar. Mas, boa, excelente. E aí, hoje eu vejo, né, enfim, acompanho que a Métricas Boss, principalmente no produto do Prime,
trabalha muito para a construção de comunidades. Você falou do Discord, eu lembrei disso, né? Que tem o Discord e tal, e etc. E aí, o que eu queria ouvir agora é por que vocês têm investido, como que é esse investimento na parte de comunidades? Por que a Métricas Boss, você e particularmente o Lucian, investe em tempo, é um tempo, você tem desafio semanal, tem uma série de coisas para a construção dessa comunidade, mas qual que é o papel disso dentro da estratégia, do olhar, por que vocês têm feito isso? Acho que tem duas respostas para isso aí, Heller. Primeiro, o propósito, né? Que é o nosso propósito hoje como área de educação, é fazer com que cada vez mais tenham pessoas especialistas executando isso no seu dia a dia. Então, a comunidade vem preenchendo um propósito, que é o mesmo propósito da área de educação, que é como a gente torna, eu não vou dizer acessível, mas como a gente torna mais palatável e mais direto e mais flexível o ensino para as pessoas. Eu costumo dizer, Heller, que eu, particularmente, aprendo em demasia com podcast, seja eu com o papel de host ou consumindo. O Lucian aprende em demasia, vendo vídeo do YouTube, fazendo curso e lendo. Blog, eu aprendo lendo livro, eu aprendo vendo filme. Cada um tem uma forma de aprendizado diferente. Lógico que o aprendizado formal ele existe, tem suas nuances, mas cada um tem sua forma de aprendizado contínuo. Então, a minha visão, e a visão da Métricas como todo, do Lucian e de todo o nosso time, é de que apenas o ensino online que a gente teria não cumpriria com esse papel, porque a gente deveria fazer essas pessoas debaterem sobre isso. Então as pessoas estudam, vão na comunidade do Discord e falam, estava estudando lá, vi isso aqui acontecendo. Então o aprendizado delas sai dessa formalidade talvez que a gente vivencia de universidades e tal, que é um aprendizado onde as pessoas estudam sim, mas elas não precisam estar só em sala de aula para debater. Elas conseguem dar um clique no Discord, conversar, ver uma outra pessoa que passou por essa situação e conversar. Então acho que essa é a primeira visão de propósito. Segunda visão é de que faltava uma comunidade dessa, né? A gente vê diversas comunidades aí e quem me falou, não vou lembrar quem falou essa frase especialmente, tá? Pô, não vou lembrar mesmo, eu queria dar crédito a essa pessoa, me desculpa se você estiver vendo ou assistindo, mas essa frase não é minha. Se a gente lembrar, a gente vai colocar no texto depois. Mas se você não vê protagonismo naquilo que você faz, seja você o protagonista. E acredito que a gente, na Métricas Boss, surgiu assim. Quando a gente montou um blog para falar sobre isso, é porque a gente reclamava que ninguém falava sobre isso em português. Então, ao invés de eu continuar aqui com esse complexo de vira-lata e reclamar que ninguém faz, vamos nós fazermos. Se a gente reclama que ninguém faz um ensino disruptivo sobre analytics, tem uma plataforma com vários treinamentos, vamos nós fazermos. Se a gente reclama que não existe um evento específico dedicado a gente, vamos a gente fazer. Se a gente reclama que não existe um podcast que pudesse discutir com outros profissionais sobre temas variados, vamos a gente fazer. Se ninguém tem uma comunidade sobre isso, vamos a gente fazer. E foda-se. Na minha opinião, eu acho que eu, o Lucian e todo o nosso time é competente para fazer qualquer coisa que a gente quiser. Basta a gente querer. Se a gente quiser planejar, a gente consegue. A comunidade é um dos fatores que ajuda a gente a estar nesse protagonismo que, na minha opinião, pode ajudar a gente a estar numa vanguarda. Muito bom. Isso me lembrou uma frase parecida, um sinônimo, talvez, que é seja a diferença que você quer ver no mundo, né? Se você está reclamando, seja a diferença no mundo. E eu me lembrei disso que tive uma conversa agora recentemente com uma amiga de longa data falando sobre design e tal, e a gente estava falando sobre podcast, sobre criar o podcast e tal, e ela falou, mas que crítica que você tem aos podcasts de design, enfim, aos canais de YouTube de design e tal. E eu falei, eu acho que muita coisa que a gente acaba, tem muita coisa que é de design para design, e tem pouco design se conectando com outras frentes. E eu falei, mas eu fiz autocrítica e estou indo corrigindo, né? Então, assim, fazendo podcast aqui. Então, assim, pessoal, mas muito bem. E aí a gente falou muito de métricas para negócios, enfim, medir negócios, medir resultado, e até de design, por que não? Mas eu queria entender agora como que você mede o seu sucesso. Como que você entende sucesso no que você faz? Pô, essa é uma pergunta filosófica, hein? Dá para fazer outro podcast, cara. eu ataco com filosofia de vez em quando. Essa terapia tá em dia, cara. Eu tenho que avisar isso para as pessoas. Olha, gente, talvez apareçam umas perguntas. Fala assim, você pergunta, você faz terapia? A pessoa fala sim, você fala quanto tempo? Que aí eu vejo o nível de pergunta que eu vou fazer. Exato. Mas, de novo, né, acho que o sucesso ele é algo que é, primeiro, algo que você tem que deixar de alguma forma tangível. E além de deixar de alguma forma tangível, você também toma muito cuidado com isso, cara. Eu não sou uma pessoa que busca esse sucesso, tá?
Então, eu não sou aquela pessoa que, sei lá, faria tudo para ter sucesso. Eu não perco meu propósito, não perco minha raiz, não perco minha essência só para conquistar um sucesso, saca? Cada um com o seu. Quem faz isso fica à vontade. A vida tá aí para cada um cuidar da sua, né? Mas eu não faço isso pelo sucesso. Até mesmo porque acho que isso pode me cegar, estar no pedestal de eu achar que eu sou um mega sucesso e para que eu vou estudar, me desenvolver, me atualizar. Então, particularmente, eu não sou uma pessoa que corre atrás disso, tá? Eu sou uma pessoa que corre atrás de desafio, velho. Então, o desafio de estar aqui com você, desafio de ser orador, eu estudei oratória há 6 meses para estar lá no palco do Summit. E hoje, aplicar aqui a oratória o tempo todo. A forma como eu falo com você aqui nesse podcast não é a mesma forma que eu estava falando com você antes do podcast. Porque antes do podcast eu estava com o Gustavo, pessoa física, que eu estou com o Gustavo da Métricas Boss. Então eu tenho que vestir uma outra cara. Eu tenho que usar minhas técnicas que eu estudei de oratória para usar aqui agora, adaptá-las aqui agora e fazer o Nélio Xavier, meu professor, sentir orgulho. Então, eu não sou essa pessoa que busca esse sucesso, mas para mim, Gustavo, tá? Eu falo como pessoa física aqui, eu meço o sucesso, talvez, das ações da Métricas Boss, de como a gente faz, conectando de 2 maneiras. Número 1, de pessoas como você, chamando a gente para aqui para um podcast, conversar, porque gostou da Métricas, mas da essência do Gustavo e do Luciano junto, sabe? Gustavo e o Luciano estão usando camisa, não estão de blazer, não estão de calça, não estão de sapatênis, mocassim. Eles são eles, estão usando as vestimentas deles, talvez meio anarquistas frente a esse corporativismo como um todo, e isso faz a gente muitas vezes estar próximo de pessoas que são muito próximas da gente. E a segunda forma que eu meço o sucesso, cara, é com a quantidade de empresas que acreditam e alunos que acreditam na gente. Então, quando eu vejo pessoas que estudam com a gente, falam, pô, os caras são foda, pô, outro dia a gente fez um podcast, gravou um podcast, que a Francine até, que ela tem um Instagram, que é o Diário de Produto, se não me engano, e ela falando, pô, eu primeiro tô felizona de estar aqui, porque quando eu tava em marketing digital, eu aprendi muito com vocês. Pô, tá maluco, vocês salvaram a minha vida. E o outro menino que tava lá, o Pedro, fala, pô, eu dei um check agora na minha vida profissional, porque eu estive no podcast de vocês. Então, isso pra mim é sucesso, sacou? Quando você vê que você faz diferença na vida das pessoas, e que as pessoas te veem como autoridade sem que você precise forçar quem você é. Talvez eu meça sucesso desse jeito, beleza? E as pessoas podem de outra forma. Exato. Meio filosófico aqui, mas é porque a terapia está em dia, né? Você reflete. Não, exato, tem que fazer. E eu acho muito válido, tanto que eu comentei que as conexões que eu tive primeiro com a Métricas Boss foi a partir de vídeos, tutoriais, explicações do YouTube, que é a essência de vocês, né? Porque querendo ou não, é vocês falando, vocês apresentando, vocês explicando. Apesar de que eu ainda estou sofrendo um pouco, por minha parte, não culpa do Luciano, para aprender GA4, mas é uma outra coisa que eu tô tipo, meu Deus do céu, mas aí o designer tentando aprender aquilo que tá bem fora do... Mas vai ser uma das pessoas mais requisitadas no mundo, pô. Tá vendo? Tô tentando, tô chegando lá. Muito bem. E tem pessoas ou, de repente, atitudes, ações que inspiram você? Cara, tem sim. Eu particularmente gosto muito de algumas coisas. Não é uma parada que a gente fica se vangloriando e falando o tempo todo, mas aqui na Métricas, a cada 10 clientes que a gente atende de forma paga, a gente atende um pro bono. Então, por exemplo, hoje a gente atende o Médicos Sem Fronteiras Brasil, a gente atende o Médicos Sem Fronteiras Portugal e a gente atende a Teto Brasil. Isso. A gente não cobra dessas empresas por esse tipo de trabalho. E aí cada um faz a sua reflexão que você quiser, fica à vontade, mas pra gente fazer essa atitude é um pouco de devolver pro mundo o que o mundo deu pra gente, sabe? E o Luciano e eu, a gente veio de situações muito diferentes, né? Eu vim de uma classe média baixa, o Luciano veio de mais baixa ainda. Então a gente tenta não esquecer nossas raízes, o que a gente viveu, o que a gente passou. Primeiro, para não ser chefe babaca, e é um lema nosso. Então a gente já teve muito chefe babaca, eu agora que sou chefe não quero me tornar um. E 2, não esquecer nossa essência, de onde a gente veio, para também dar, de certa forma, oportunidade para isso. E da maneira que a gente puder. Também não é se fuder para fazer isso. Então a maneira que a gente pode hoje é, pô, cada 10 clientes nossos a gente atende um pro bono, mas não é um negócio qualquer, é um negócio sem fins lucrativos. Então a gente atende Médicos Sem Fronteiras Brasil, Médicos Sem Fronteiras Portugal e Teto Brasil,
pô, e a cada, sei lá, cada conversão que você aumenta da TET é mais casa construída em favela. Cada conversão que você aumenta na Médicos Sem Fronteiras é mais gente que tomou vacina da Covid. Isso mexe pra caralho comigo. Eu gosto muito, me emociona, tipo, imaginar isso, que a gente o que a gente tá fazendo, saca? Mas é uma essência minha do Luciano, nada contra quem não faz, pelo amor de Deus. Então, isso são atitudes que me movem, mas eu acredito que tem atitudes mais fodas ainda, sabe? Tipo, esqueci o nome do rapaz, mas tá gerando falcões, meu irmão. O maluco montar uma startup na favela para ajudar os outros a se dedicar a isso pra mim é foda. As pessoas que me inspiram na vida como um todo, cara, eu tento olhar muito pro Brasil, saca? E olhar para pessoas que eu acredito que me inspiram pelo que fazem, pela empresa que criou, olhando principalmente no aspecto, talvez, do empreendedorismo ali, né? E olhando essa visão, cara, você vê um Flávio Augusto, talvez seja um cara bem essencial, assim, né? Porque ele é um cara que, de fato, veio de baixo pra caralho também. E conquistou o que ele conquistou, fez o que ele fez. E hoje ele tá foda, tem gente que pode achar que ele fala merda, você pode não concordar com a coisa que ele fala, mas eu não tô olhando pra isso. Eu tô olhando pra história do cara e o que o cara fez, de onde ele veio. Meu irmão, o cara veio do Jabu. Eu já fui lá, aqui no Rio de Janeiro. Sacou? E o cara montou uma escola de inglês, onde ninguém acreditava nessa porra. E hoje o cara tá em um monte de coisa. Então, eu olho para a história dele, como ele construiu o negócio dele e tudo mais, de uma maneira muito foda. E eu vejo isso com olhos muito, muito bons, assim. Eu tento me espelhar na história desses empreendedores e como eles construíram os negócios deles. E fora isso, cara, tirando esse lado empreendedor, eu olho para minha família, olho para as pessoas que me inspiram na minha criação, sacou? Eu olho para quem, no meu livro, eu falo da minha relação com meu avô, de par de pai, que não é nem uma relação muito próxima, assim, mas o que ele me ensinou ali, um português que veio de Portugal para o Brasil, num navio com uma carta escrita de onde ele deveria trabalhar. Ele podia chegar aqui e não ter lugar nenhum para trabalhar, que loucura é essa? O cara foi trabalhar no armazém, trabalhou não sei quantos anos de jornada dupla, trabalhando no armazém, ao mesmo tempo fazendo a segurança do armazém para ter onde dormir, juntou dinheiro, comprou o armazém, daqui a pouco comprou um prédio inteiro, e o cara veio de baixo pra caralho. Então essas histórias me inspiram muito. Que legal, maravilhoso, muito bom. E aí, aproveitando esse gancho, imagina que eu sou um jovem designer agora, então finja que eu sou um jovem designer, e aí eu vou chegar para você e falar, Gustavo, eu tenho uma ideia de negócio, uma ideia de design, de solução e tal, e eu quero que você seja investidor na minha ideia, você vai botar uma grana sua na minha ideia. O que você acha ou como que eu deveria, enfim, montar esse pitch, esse discurso? O que teria que ter na minha argumentação aqui para você falar, tudo bem, vai, eu vou botar uma grana, eu vou ser o seu sócio anjo investidor aí com isso. Número. Número de comprovação, né? Eu acredito, eu já vi muito. Talvez a gente não esteja vendo um boom de startup tão absurdo como a gente já viveu. Mas na época desse boom absurdo de startup, que todo mundo queria empreender montando sua startup, eu via um erro muito forte acontecendo em dados que não são fiéis. Que eram as pessoas fazendo pesquisa com os amigos, falando, e o que você acha dessa ideia? Responde para mim, pô, você, meu amigo, tu manda alguma coisa da tua ideia, eu vou falar que eu não vou investir? Eu vou falar que não é legal? Vou falar que não é boa? Então as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, eu fiz uma pesquisa agora e não sei quantas pessoas votaram e muita gente que votou falou que compraria esse produto. Mas ele é o teu comprador? Não, então, porra, não serviu de nada. Então, meus amigos todos, minha mãe compraria. Minha mãe compraria. Então, na minha visão, você tem que trazer número. Se a sua ideia não existe hoje, é um número que mostra que ela faz sentido em algum mercado. Então, por exemplo, sei lá, vamos supor que eu estivesse pensando em uma HR Tech da vida, tipo uma empresa de RH voltada com alguma pegada de tecnologia, tipo a Solidez sacou? Talvez você, antes da Solidez existir, você poderia mostrar o mercado de pessoas que procuram emprego, a dificuldade que as empresas têm de contratar, quanto tempo que as empresas gastam para contratar, quanto de dinheiro elas gastam para contratar e como a tua ideia é disruptiva, fazendo com que as pessoas contratem menos tempo com menos gasto. Você nem tem a sua ideia, mas você vai falar, porra, bom, aí me diz como você faria isso. Agora você me explica como você faria. Então, para mim, é trazer um número que comprove que a tua ideia faz sentido e não um número errado, né? Número que fala. Não adianta você fazer a pesquisa com sua família e falar, você investiria. Olha, como designer, já passei por algumas que já me contrataram para fazer pesquisas
E aí a pergunta era, o quanto você gosta dessa ideia? Muito, bastante ou tudo? Aí você fala, cara, aí fica complicado fazer essa pesquisa. Tá totalmente enviesado, pô. Exato, é complicado. Mas muito bom, excelente. E que conselho ou dica você daria para um jovem padawan de métricas que está começando agora, ou viu esse vídeo e falou, legal, agora eu quero ir para a área de métricas, eu quero começar lá. E aí, que conselhos que você daria, ou que dica que você daria para essa pessoa? Não pode não ser ali leitura e tal, porque a gente já falou alguns livros, inclusive, mas o que você falaria para um jovem padawan de métricas que está começando aí a sua jornada? Não despriorize as habilidades comportamentais que chamam erroneamente de soft. Se falar com pessoas e fazer perguntas fosse soft, todo mundo tava de boa de subir no palco e falar. Exato. Não é soft porra nenhuma. Eu tenho tentado mudar, e eu vejo que o mercado fez assim, então só sigo o mercado, de soft para people skills, né? Então não negligencie as people skills. Aprenda sobre pensamento analítico, aprenda sobre priorização, aprenda sobre como fazer perguntas, aprenda sobre como entender contexto, aprenda sobre oratória, aprenda sobre comunicação. Não negligencie as habilidades comportamentais. Todo mundo fala, e a frase pra caraca exposta por aí, que é: a gente contrata pela hard e demite pela soft. Muita gente fala isso. Uma frase minha, frase de mercado. Sim, sim. E a verdade é que muita gente que vai trabalhar com métricas e dados acha que vai botar um fone de ouvido, abrir suas demandas e entregar. E assim, mesmo que você faça isso, você vai ter que conversar com alguém para poder saber o que é aquela demanda. E se você não souber fazer, entender contexto, talvez você daqui a pouco vai gastar muito mais tempo que você gastaria para executar uma demanda, que é mais dinheiro para a empresa e que talvez não vai fazer sentido. Então, não negligencie as habilidades comportamentais. Comunicação, oratória, pensamento analítico, saber entender contexto, saber fazer perguntas, é tão importante quanto as habilidades técnicas que você está desenvolvendo. Muito bem. Só acrescentando na sua dica, conselho, porque eu que já fui líder, né, em muitos lugares, e falando sobre progressão de carreira, também às vezes não é nem demitir, mas a progressão da carreira, às vezes o que impede alguém é falar, olha, você tem hard skills ótimas, mas você não tem essas people skills que precisa, e o que impede você de crescer na carreira é justamente essa parte. Então, em algum momento... Carreira em Y, né? Isso vai acabar sendo pedido. Muito que bem. Agora eu tenho... Vou fazer mais 4 perguntas para você. Mas por que eu estou anunciando as 4 perguntas? Porque elas vão ser mais não vou falar de cunho pessoal, porque você vai escolher o caminho que você vai escolher para responder. Você vai escolher. Eu vou fazer a pergunta e você pode falar de pessoal, de profissional, ou mesclar as duas coisas. Então vai ser uma decisão aí que você vai ter, mais só para te falar que você tem essas opções, caso você precise disso. Mas eu quero começar a pergunta agora falando uma coisa que você ama. Que eu amo? Porra, minha família, minha cachorra, minha mulher, minha gata. Porra, eu vivo sem. Mas agora o contrário, uma coisa que você odeia. Odeio? Porra, tem coisa que eu odeio sim, cara. Muito bem. Tem. Porra, tem muita coisa que eu odeio. Odeio falta de empatia. Puta, eu odeio isso. Eu odeio o Flamengo Futebol Clube. Nossa. O Clube de Regatas Flamengo. Eu odeio o Clube de Regatas Flamengo. Porra. Não suporto. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Obrigado por responder. Que você falou odeio, a pessoa, não odeio nada, não gosto. Eu falei, gente, eu odeio mesmo, não tem. Eu odeio o Flamengo, odeio também falta de empatia, a pessoa que só pensa em si. Exato. Muito bom, muito bom. E me fala, quando que você se sente feliz? Ou o que faz você se sentir feliz? Cara, que tem muitas coisas, né, na vida que fazem, e até recentemente estudando um pouco mais, eu percebi que existem 2 tipos de pessoas que se energizam, né? Então, muitas vezes você tá num dia cansativo, e você tá muito cansado, tem gente que olha e fala assim, cara, preciso ficar isolado comigo mesmo. Então talvez eu precise botar uma música ou ficar assistindo uma série, mas eu preciso evitar pessoas, eu preciso não falar com pessoas, porque isso de eu ficar um pouquinho sozinho vai me energizar de volta. E tem outro lado, que é onde eu me encaixo, que são pessoas que se energizam com pessoas. Então, por exemplo, você deve ter visto já isso, Heller, que no final de um puta dia cansado, tem uma galera que fala assim, vamos tomar um chopp? Aí outra galera fala, pô, não, cara, eu vou ter que ir pra casa, preciso descansar. E outra galera, pô, shopping. Tem esses 2 polos aqui, né? A galera que se energiza com pessoas e a galera que se energiza sozinha. Eu me encontro nesse segundo lado, de me energizar com pessoas. Então, tem muita coisa que me faz feliz, mas muitas delas é
estando com pessoas, entendeu? Então, acredito que, pô, me faz feliz sair com a minha cachorra, né, pra ir na praia, aqui no Rio de Janeiro. Me faz feliz ficar com a minha esposa vendo série, maratonando. Me faz feliz ver o jogo do Fluminense com o meu irmão. Me faz feliz, sacou? Mas muito, e até pensando assim, muito do que me faz feliz, seja sozinho ou com pessoas, a maioria das vezes é atividade com pessoas, sacou? É estar com pessoas e mover. Talvez por isso que eu estou nesse estado hoje de orador, por isso que eu gosto de ser professor. Eu gosto de estar com pessoas. Que maravilhoso. Temos aqui nesse vídeo dois opostos, porque eu sou exatamente o outro, que não, Chopinho, eu vou pra casa, me deixa. Você também. Quando a gente dá aula junto no final do dia, ele fala, vamos subir já. Aí eu espero dar umas 2 horas e falo, pô, vamos sair pra jantar? Aí ele, bora. Porque ele já deu 2 horas que ele ficou sozinho. Dizem que tem uma brincadeira que é entre extrovertidos e introvertidos, né? Tem que ter os extrovertidos adotando os introvertidos, porque a gente não tem muito falar, então tem que ser adotado mesmo. Bem, agora, me fala uma coisa que você tem medo. Medo? Medo. Porra, tem um cagaço absurdo de espírito. É sério? Cagaço mais absurdo mesmo. Nossa senhora. Eu detesto as coisas sobrenaturais. Ih, tá maluco. Eu tenho muito medo disso, cara. Muito medo mesmo. E é uma coisa que desde moleque, assim, a família brinca, zoa, sacaneia. Mas eu não tenho muito medo de outras coisas, não, pra ser honesto. Muito bem. E agora me fala uma coisa que você não tem medo e que isso, de alguma forma, ou te impulsiona ou te orgulha. Uma coisa que eu não tenho medo? Desafio. Eu não tenho medo do desafio, cara. É uma coisa que, inclusive, me motiva e eu tenho orgulho. Assim, sendo muito honesto, às vezes, fora do contexto pode parecer arrogante, mas eu acredito que eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser na vida, entendeu? Porque eu não tenho medo de aprender, de sentar, não tenho falta de humildade de entender que para eu fazer aquilo eu vou ter que estudar, aprender. Então, desafio, assim, se eu tivesse, sei lá, hoje, que aprender a enterrar no basquete, e para isso eu vou ter que emagrecer, fazer não sei o quê, eu ia fazer. Que legal. Ia chegar lá, eu ia pular e enterrar, sacou? Então, eu acho que eu não sou incapaz de fazer nada que eu quiser, e planejado eu faço, entendeu? Então, o desafio me assusta. Muito bom, muito bom. Depois dessa minha metralhadora de coisas filosóficas, foi minha última pergunta, podemos respirar aliviado, mas agora eu quero também abrir um espaço para você falar o que você quiser, que vier na sua mente, e aproveitando o que você falou, de repente, a gente pode deixar um recado para a gente mesmo no futuro, porque vai mudar daqui a 6 meses, 5 anos, talvez a gente olhe para esse vídeo e fale, não concordo com nada, concordo com tudo, concordo com algumas coisas, para quem está assistindo, de repente, para quem está do outro lado, mas, enfim, fique livre para dizer o que você quiser. Pô, acho que é só agradecer a você pelo espaço, pela conversa, foi bem legal, o papo, falamos de métricas, de vida, acho que é difícil a gente, às vezes, hoje em dia, ter umas trocas dessas que saia também do âmbito profissional, então parabéns por isso, achei bem divertido, bem legal estar aqui, e para a galera que está assistindo e talvez veio poder entender mais sobre métricas, também, de certa forma, se eu inspirar alguém também por inspiração, é entender que, cara, nada é difícil, tudo é difícil, nada é difícil, tudo é difícil, sacou? Mas não é por causa disso que você tem que desistir, esquecer o principal ponto. As pessoas, elas, ao meu ver, muitas vezes quando encontram um empecilho, é muito mais fácil a gente desistir, sacou? É muito mais fácil eu estar olhando na minha empresa que eu estou montando agora e não está dando resultado, é muito mais fácil eu falar, vou desistir, vou fechar a empresa. É muito mais fácil eu fugir desse desconforto, sabe? Quando, na minha visão, a gente tem que ir em encontro a esse desconforto, porque é lá que muitas vezes a gente aprende, evolui e se desenvolve. Então, não desiste não, às vezes é difícil, mas é só porque é para ficar mais gostoso. Muito bom, maravilhoso. Gustavo, muito obrigado de novo pela sua participação aqui. Eu fiquei muito feliz quando o Luciano aceitaram bater um papo comigo. Falei, eu que sou um coitado, um jovem padawan do YouTube, mas estou aqui convidando os dois mestres. Eu vi que você tirou agora recentemente o Tsubasa, né, que foi a primeira pergunta que eu fiz para o Luciano na entrevista dele. Você é Goku, cara? Que história é essa de ser Goku na verdade agora? Mas brincadeira à parte. Eu cheguei de Tsubasa, porque diferente do Luciano, pô, eu fiz o Tsubasa, né? Aqui, ó. Cadê? Aqui. Dá pra ver direito? Não, eu fiz o Tsubasa. Dá pra ver. Pronto, ó. Fiz o Tsubasa aqui, ó. Não preciso mais falar que eu sou, tá tatuado. Você escolheu o Goku.
Ele explicou no vídeo dele, quem quiser pode ver que já está no canal o vídeo dele, inclusive. Mas, brincadeiras à parte, vocês que são dois mestres gurus aqui na parte de métricas, enfim, com quem eu aprendi muito. Sou aluno do Prime, enfim, cheguei até vocês por causa do canal, e vira e mexe, estou me deparando com os tutoriais quando eu tento aqui. Meu Deus, o que eu faço com esse site? Mas, então, fiquei muito feliz. Muito obrigado pela sua participação, por estar aqui comigo, por ter compartilhado, e que a gente tenha muitas outras conversas aí, em outros vídeos e com os reacts desse vídeo também, tomara, pra gente. Parabéns aí pela iniciativa, por ir de encontro a esse desconforto que você falou, que é estar aqui com o morador, se desenvolvendo, falando para a câmera. Parabéns por cumprir esse desafio, e cumpriu bem pra caramba, cara, de verdade. Achei que você mandou muito bem aqui como host desse podcast, e eu tenho certeza que para mim vai ser melhor ainda ter participado aqui no inicinho, porque quando tu tiver grandão, sempre vai falar que foi por causa da gente, viu? Tá vendo? Muitas métricas, ele falou, olha, foi lá, muito bom. Tá vendo? Pô, depois do episódio do Gustavo e do Luciano, aí cara. Bombou, muito bom, muito bom. Maravilha. E aí, para quem também está acompanhando a gente do outro lado, eu também quero agradecer, muito obrigado, como sempre, acompanhou a gente até aqui, até esse momento final do vídeo. Muito obrigado. E como sempre falo, para a gente continuar trocando nas redes sociais, no LinkedIn, no YouTube, na vida, nos cafés, no Happy Hour, nos eventos da Métrica Boss, que eu vou ser convidado, vou estar lá, enfim. Enfim, mas que a gente vá trocando cada vez mais, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais.